Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou-o chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: as palavras 70 vezes 7 vezes não significam um determinado número, de modo que o perdão termina com um número, mas antes expressa que deve ser sempre sem interrupção. O Senhor acrescenta uma parábola, para que ninguém ache o número 70 vezes 7 vezes excessivo. Ele não ordena isso por um sentimento cruel, mas sim por um afeto inefável. Porque com isso ele quer enchê-lo de santo temor e fazê-lo implorar e não se vender. Resultado que se verifica pelo que acrescenta: e o servo caiu-lhe aos pés e implorou-lhe. Veja a superabundância do amor divino. O servo pede uma prorrogação do prazo e ele lhe concede mais do que pede, perdoando-o e concedendo-lhe todas as suas dívidas. Ele ainda fez mais. Quis dar desde o início, mas não queria que a sua doação viesse sozinha, mas acompanhada dos apelos do servo, para que não retirasse sem mérito pessoal. Mas não lhe perdoou as dívidas antes de lhe pedir contas, para lhe mostrar quantas dívidas lhe perdoou e desta forma torná-lo mais gentil com o seu conservo. Todas as coisas feitas até agora foram realmente oportunas. Confessou as suas dívidas e o Senhor prometeu perdoá-las. Ele implorou, jogando-se aos pés dela e compreendendo a grandeza de suas dívidas. Mas o que ele fez depois foi indigno do primeiro. Porque continua, e quando ele saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e tentando contatá-lo, quis afogá-lo. A diferença que existe entre os pecados cometidos contra o homem e os cometidos contra Deus é tão grande quanto aquela entre 10.000 talentos e 100 denários. Isto fica ainda mais claro pela diferença de pecados e pelo pequeno número daqueles que pecam. Nos abstemos e evitamos pecar diante do homem que nos vê, e diante de Deus, que nos observa, não deixamos de pecar, agindo e falando tudo o que queremos sem o menor medo. Portanto, a gravidade destes pecados não vem apenas porque os cometemos contra Deus, mas também porque os cometemos abusando dos benefícios com os quais Ele nos encheu. Porque Ele nos deu a existência e criou tudo para nós. Ele inspirou em nós uma alma racional, enviou-nos o seu Filho,
abriu-nos o céu e fez-nos seus filhos. Será que nós o recompensaríamos dignamente mesmo se morrêssemos todos os dias por ele? De forma alguma, isso nos beneficiaria principalmente, apesar disso, violamos as suas leis. Quando se diz que ele partiu, não se entende que foi depois de muito tempo, mas imediatamente, com as palavras de benefício ainda ressoando em seus ouvidos, ele abusou maliciosamente do perdão que seu Senhor lhe concedeu. O que ele fez então é visto a partir do que se segue, e seu companheiro caiu a seus pés e implorou-lhe, dizendo: tenha um pouco de paciência. Mas o servo ingrato não respeitou as palavras que o salvaram. Por que continua? Mas ele não quis. Veja a caridade do Senhor e a crueldade do servo. O primeiro perdoa 10.000 talentos e o segundo não quis perdoar 100 denários. O servo pede ao seu senhor e obtém o perdão total de toda a dívida e o seu companheiro implora ao servo que lhe dê tempo para ganhá-la e nem isso lhe é concedido. Aqueles que não deveriam ter sido movidos pela compaixão e por isso continua. E quando os outros servos, seus companheiros, viram o que estava acontecendo, ficaram muito tristes. E para dizer a verdade não o chamou de mau servo quando devia 10.000 talentos, nem o injuriou, mas teve compaixão dele. Pelo contrário, quando retribuiu com ingratidão, é quando é chamado de mau servo. Isto é o que significam as palavras: você também não deveria ter compaixão. E como não foi melhorado para o benefício, resta corrigir a penalidade. Daí se segue, e seu senhor, irado, fez com que ele o entregasse aos seus algozes, etc. E não disse simplesmente, entregou-o, mas zangado, palavra que não usou quando mandou vendê-lo e que é mais típica de um amor que quer corrigir, do que de um desabafo de raiva, mas aqui está a sentença de tortura e castigo. Tudo isso nos mostra que ele será continuamente, isto é, eternamente punido e que nunca terá pago. Embora os dons e as vocações de Deus sejam irrevogáveis, a malícia chegou a tal ponto que parece destruir esta mesma lei. São Jerônimo escreveu, o número 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes, também pode ser entendido no sentido de que o irmão deve ser perdoado tantas vezes quanto pecar. Era muito comum entre os sírios, e especialmente na Palestina, acrescentar uma parábola às coisas que diziam, para que os ouvintes que não conseguissem guardar na memória os preceitos ditos simplesmente os guardassem através de comparações e exemplos. Por isso é dito, portanto o reino dos céus é comparado. Não escondo que há quem veja o diabo num homem que devia os 10.000 talentos e que entenda que a mulher e os filhos vendidos, enquanto ele continua na malícia, são tolices e maus pensamentos. Pois assim como a sabedoria é chamada de esposa do justo, a tolice é chamada de esposa do injusto e do pecador. Mas como é que o Senhor lhe perdoa os 10.000 talentos e não nos perdoa, que somos seus conservos, os 100 denários? Nem os homens prudentes o admitem e a interpretação eclesiástica o rejeita. Para que isso seja melhor compreendido, é necessário explicá-lo com alguns exemplos. Se algum de vocês cometer adultério, assassinato ou sacrilégio, crimes horríveis, esses 10.000 talentos serão perdoados quando ele implorar e perdoar os males menores que outro cometeu contra ele. O Senhor acrescenta, dos vossos corações para que nos afastemos de toda a paz baseada na hipocrisia e na ficção e coloca Pedro sob a comparação do rei senhor e do servo, que assim como o devedor de 10.000 talentos obteve, implorando a sua senhor, para lhe perdoar toda a sua dívida, Pedro também deve perdoar os seus conservos que cometem pecados menores. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!